O Retrato de Dorian Gray é o livro mais citável que existe. E eu juro, não são as vozes da minha cabeça que me disseram. Ele é tão rico, tão cheio de poesia, tão cheio de ideias, que você não vai parar de sublinhar, você vai querer marcar ele todinho. Então, bora começar essa resenha. Eu tenho duas experiências muito diferentes com esse livro, da primeira e da segunda vez que eu li. Na primeira vez, eu era bem adolescente, eu li aquele livro de bolso, então eu passei tudo muito rápido, sabe? Eu sabia mais ou menos para onde eles iam, então eu li com pressa. Ainda emprestei o livro, nunca mais me devolveram. Agora eu tô com o meu Dorian Gray de novo, uma outra edição maravilhosa, e agora sim eu resolvi me entregar à literatura como ela se apresentou para mim. E aí você descobre por que ele é tão sublime. Por que as pessoas vivem citando ele, colocando post no Instagram, isso e aquilo, com as frases do livro. Todo livro que eu pego, a primeira pergunta que eu faço é: quem é o autor? E obviamente que quando você se depara com uma obra dessa, você tem que conhecer o cara responsável por isso. Ninguém menos do que Oscar Wilde. Era um britânico do século XIX. E isso já deveria te dizer muita coisa, pois foi uma época onde surgiram obras assim incríveis na literatura. Oscar Wilde foi um cara que ele retratou muito a sociedade inglesa da época. Uma sociedade bonita, mas ao mesmo tempo podre e muito hipócrita. E toda vez que eu disseco um livro, eu gosto de conhecer quem são os personagens. E nessa história tem três principais: Henry Wotton, Basil Hallward, Dorian Gray. Henry Wotton, ele é uma figura mentora de Dorian Gray. E quando eu digo mentora aqui, é o cara que vai ensinar todas as porcarias para Dorian Gray. Ele vai enfiar as ideias erradas mesmo na cabeça do menino. O Basil Hallward, ele é o responsável por pintar o retrato. E aí você tem que ler, porque Oscar Wilde usa esse pintor para falar de toda a filosofia que ele tem em relação à arte. Dorian Gray, ele é um cara bonito, ele é conhecido pela beleza dele, ele é o Thor, ele é o modelo da Calvin Klein da época, ele é aquele cara tão bonito que faziam-se poesia e arte, literalmente, da figura bonita dele. A história começa lá no ateliê do Basil Hallward. Ele tá lá conversando com o Harry Wotton, o Harry tá lá fumando seu cigarro, chega Dorian Gray para poder terminar o retrato. E é aí que o Harry conhece o Dorian e é aí que tudo começa a dar errado. Porque assim que o retrato fica pronto, Harry vira pro Dorian e fala: Dorian, olha que beleza, você tá muito bonito nesse seu retrato, prepare-se, você nunca mais vai ser belo, jovem e bonito de novo. Um dia você vai ser um velho, decrépito, horroroso e morto. E Dorian Gray, pela primeira vez, ele era inocente, ele se apavora com essa noção de que vai chegar a velhice, a feiura, a corrupção dele mesmo e a mortalidade. Então ele faz o seguinte pedido: quem me dera que esse quadro trocasse de lugar comigo, que o quadro envelhecesse e eu continuasse belo, vivo e jovem, fresco pro resto da minha vida. E é a partir desse pedido que tudo começa a dar errado, porque olha só, Dorian Gray tem o seu desejo realizado. O quadro realmente troca de lugar com ele. O quadro começa a envelhecer e o Dorian Gray, de carne e osso, ele não envelhece nunca. Ele vai continuar sempre lindo, maravilhoso, com aquele rostinho fresco de 20 anos de idade. Mas qual é o problema disso? O Dorian Gray também não tá sozinho, né? Ele tá na companhia do Harry Wotton. O Harry Wotton, além de enfiar essa caraminhola inicial na cabeça dele, ele continua meio que mentorando o Dorian Gray numa vida, assim, de perversão e de degradação. Então o Dorian Gray começa a entender que ele pode fazer tudo e qualquer coisa. E ninguém vai duvidar daquela carinha dele. E ele não vai ficar velho. Os maus hábitos, os vícios e todo o crime que ele cometer de agora em diante, nada disso vai afetar ele, porque não vai aparecer no rosto dele. O retrato vai ficar lá, envelhecendo no lugar dele. E é exatamente isso que acontece na história. Dorian Gray vai se corrompendo cada vez mais e ele chega até as últimas consequências. E conforme eu fui lendo essa história de decadência, eu não pude deixar de aplicar um pouquinho de intertextualidade dela, que é quando a gente pega outras obras e relaciona com a qual a gente está lendo. Eu pensei no Médico e no Monstro e em Fausto. Duas personagens aí que se relacionam muito com Dorian Gray. Primeiro, o Médico e o Monstro tem aquela coisa da dualidade, né? Do Hyde, do Dr. Jekyll. E havia no Médico e o Monstro uma profunda vergonha daquela outra face que ele escondia, tanto que, virava monstro. Já Fausto, ele apresentava, em relação à existência dele, a mortalidade, o conhecimento, uma depressão, uma apatia enorme. Mas Dorian Gray é um cara diferente, porque no livro Dorian Gray tem prazer nessa dualidade.
Tá escrito lá naquelas páginas. O Dorian Gray, ele gosta da ideia de que ele engana a sociedade toda. Só que, eventualmente, essa parada meio que alcança ele. Vira uma bola de neve enorme, que eu não vou dar spoiler aqui, mas essa dualidade, esse prazer que ele tirou durante tanto tempo, deixa de ser prazer em algum momento da história. E, por fim, eu quero falar sobre o que acontece quando você lê uma obra pela segunda vez e com mais atenção. A minha primeira vez com Dorian Gray foi super corrida a leitura. Dessa vez eu reparei que o próprio escritor, a estrutura do texto dele é muito bonita. Ele passa muito tempo, muitos parágrafos, muitas páginas descrevendo coisas lindas e maravilhosas. Uma folhinha verde com pintinhas amarelas brilhando no sol no ateliê do Basil. É assim. Só que na hora que ele vai falar das cagadas que Dorian Gray faz, é sempre uma frase ou outra dentro de um parágrafo enorme, é sempre um rumor na sociedade. Então parece que o próprio Oscar Wilde quer enfatizar o quanto o lado belo pode esconder o lado feio, o quanto uma aparente virtude pode esconder o que é terrível. Então, assim, esse livro te bota para refletir, até mesmo quando você não tá lendo uma frase ali propriamente dita. A estrutura dele já te bota para pensar. Então, assim, eu recomendo demais esse livro. Se você ainda não leu Dorian Gray, leia O Retrato de Dorian Gray, porque eu tenho certeza que você vai viver a vida daquele meme, tudo sublinhado. E é isso. Vejo vocês na próxima resenha. Beijos e bye bye!